Saúde.com. Oferecimento Dr. Júlio Chaves. O cuidado transforma. Agende sua consulta. Ligue 31 37 7694. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. IUC, Instituto de Urologia e Cirurgia de Caruaru, Avenida Doutor Pedro Jordão, 871 Caruaru. Boa tarde, chegou a hora de mais um Saúde.com. Aquele momento em que você tira todas as suas dúvidas com os maiores e melhores especialistas de Caruaru e região. Eu sou Jailma Barbosa, bem-vindos a esse espaço que é todo seu. Esse programa já começou. E no nosso estúdio, nós vamos abordar o tema atraso na fala. Quando buscar ajuda médica? Para isso, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Paulo Gustavo, ele que é pediatra, doutor em neuropsiquiatria, coordenador do Serviço de Pediatria do Hospital Mestre Vitalino. Dr. Paulo, bem-vindo. Obrigado, uma honra grande. Doutor Paulo, esse tema tem permeado aí a cabeça de muitos pais, porque muito se cobra, se vigia e se fala em relação à idade certa para se falar. Existe, de fato, uma idade onde você tem que estar de olho e monitorar? Veja, a gente precisa sempre levar em consideração, Jailma, os marcos importantes do desenvolvimento. Então, sempre quando a gente avalia uma criança, a gente avalia essa criança baseada em alguns marcos que a gente considera normais. Obviamente, a gente sempre ouve aquela história, cada criança tem o seu tempo. Isso é uma frase perigosa, eu sempre digo muito aos pais, tenham um pouco de cuidado nessas comparações. Obviamente, a gente não deve comparar uma criança com outra, mas muitas vezes a família pode entrar numa fase de negação, achando que cada criança tem seu tempo e esse diagnóstico ser um diagnóstico mais tardio. A gente usa sempre os marcos do desenvolvimento, então a gente sabe mais ou menos a idade em que a criança deve começar a falar as primeiras palavras, a idade em que a criança deve começar a formar as primeiras frases, a se expressar. Então, sempre que a criança não consegue atender esses marcos, a gente diz que a criança tem algum atraso e esse atraso tem que ser investigado. Então, em que momento que se procura o consultório médico, doutor? Veja, sempre que a família perceber algum fato, algum comportamento, algo que a criança faça ou que deixe de fazer, deve-se procurar uma avaliação. Muitas vezes essa indicação, esse momento, ele pode ser visto quando a família, por exemplo, ela já tem outros filhos e aí percebe, olha, mas eu tinha meu filho, um filho mais velho, e esse filho agora ou essa filha agora está apresentando um comportamento diferente, ou chegou a essa determinada idade e não conseguiu apresentar a fala. Então isso é um momento importante. Às vezes essa sinalização vem da própria escola. A escola percebe que a criança tem algum atraso, as crianças em geral estão entrando na escola, seja na creche, no hotelzinho, um pouquinho mais cedo, e aí isso também permite que a gente avalie esse atraso e as pessoas que convivem com a criança de maneira geral. Então a recomendação é a seguinte: sempre que você perceber que a criança ela não está no marco adequado daquele desenvolvimento, daquele elemento de desenvolvimento, deve-se procurar ajuda. Lembrando que as crianças até 2 anos de idade precisam passar pela chamada puericultura, ou seja, precisam fazer consultas periódicas com o seu pediatra ou consultas periódicas na própria atenção básica. Ao fazer essas consultas, Jailma, a criança ela tem aquele cartãozinho da criança. Aquele cartãozinho, o pediatra ou a enfermeira, porque na atenção básica a enfermeira pode também fazer essa avaliação. A enfermeira ou o médico, o pediatra, eles vão fazer indicar a idade que a criança está e aqueles marcos que a criança conseguiu desenvolver. E a partir daí, a gente vai conseguir avaliar se aquela criança tem um atraso ou não. Vou tentar dar um exemplo. Por volta dos 6 meses de idade, a criança deveria começar a balbuciar, emitir alguns sons, e existe um lugar para a gente marcar isso naquele cartãozinho. Então, se com 6 meses a criança não faz isso, a gente considera que já houve um atraso. A gente avalia a criança no mês seguinte. Então, no mês seguinte, a gente observa que também não houve balbucio, também não houve aqueles elementos que a gente esperava, então essa criança já tem que passar por uma avaliação. Por volta de 1 ano de idade é quando a criança deveria começar
a falar as primeiras palavras. Então, 1 ano de idade, a criança não fala nenhuma palavra. É avaliada no mês seguinte, não fala nenhuma palavra. Essa criança precisa de uma avaliação, ela tem um atraso de fala, a gente precisa identificar o diagnóstico de maneira mais adequada e aí instituir o tratamento mais adequado para aquela criança. Agora também não é para exigir muito, são pequenas palavras, né? É o famoso papá, mamã. Isso, exatamente. Nesse período de 1 ano são aquelas primeiras palavras, a mamã, papá, dá, vovó, titia, então são poucas palavras. Por volta de 1 ano e meio, né, os 18 meses, a criança deve falar em torno de 20 a 30 palavras, né, uma quantidade assim, relativamente pequena. Por volta de 2 anos ela já deve falar cerca de 200 palavras, e aí nessa fase de 2 anos já deve começar a formar frases, né? Frases geralmente simples com 2 palavras, eu quero, me dá, então geralmente a gente espera isso por volta dos 2 anos de idade. E lembrando, Jailma, que assim, uma coisa que chama muita atenção dos pais é a questão da linguagem, né? Aliás, da fala. Então a fala como elemento importante da linguagem. Então o atraso de fala é o motivo fundamental da leva dessas crianças à avaliação da neuropediatria. Mas a gente precisa reforçar que não é apenas a linguagem, né? Não é apenas a questão oral da linguagem, mas assim, a linguagem ela é muito mais complexa. Então a gente sempre avalia os marcos da linguagem da criança e não necessariamente o marco da fala. O que a gente fala de linguagem? É aquela capacidade da criança se comunicar. Então ela está se comunicando quando ela aponta, quando ela pega, quando ela entende o comando. Então o pai e a mãe, eles falam alguma coisa para a criança obedece. Então mesmo que a criança não fale, mas ela entendeu o que foi dito a ela, então ela está compreendendo a linguagem. Existem crianças que não conseguem compreender o que os pais falam, então os pais falam, as crianças não conseguem entender, e muitas vezes o pai não consegue entender, ou a mãe não consegue entender o que a criança está querendo dizer. Por exemplo, a criança está com fome, o pai e a mãe não sabem que ela está com fome, ela começa a chorar, e aí o pai e a mãe não sabem se é fome, se é dor, se é irritação, e aí tentam de alguma forma entender e interpretar aquele choro. Então existe aí um problema importante de comunicação, de linguagem. Isso também precisa ser avaliado. Mas obviamente a fala é o que acaba chamando mais a atenção desses pais. Eu tenho até um caso, doutor, que nessa conversa, diálogo com os amigos, um dos meus amigos que é pai, um abraço Flávio Lima, que está assistindo a gente agora, até estava falando que ele teme pelo atraso de fala do filho dele, por ter colocado muitos vídeos em outro idioma. Isso influencia ou não a criança? E até de maneira geral para os pais que nessa pandemia colocaram, né, muitos vídeos para as crianças acompanharem. Isso retarda, influencia de algum jeito essa fala da criança? Veja, Jailma, essa é uma questão interessante que chega muito para a gente também no consultório. O que eu sempre tento dizer aos pais é que talvez não o fato do outro idioma em si, né, mas o fato da exposição excessiva à tela. A gente percebeu isso muito na pandemia, isso ficou muito claro. A gente tem recebido muitas crianças com atraso de fala e às vezes alguns outros atrasos também de desenvolvimento. Muitos deles provocados por uma quantidade mínima de estímulo. Então essas crianças ficaram em casa, sem contato com outras crianças, as escolas fechadas, as próprias aulas durante muito tempo foram online. Muitos pais, muitas famílias precisando trabalhar trouxeram o trabalho para dentro de casa, aquela expressão do home office, você perdeu muito aquele limite do que é trabalho, do que é casa. Os filhos acabaram precisando compartilhar aquele espaço da casa com o trabalho e muitos dos pais, para perceberem, para manterem os filhos um pouco mais tranquilos, colocavam a criança na televisão, a criança no celular, no tablet. Como eu falei também, as próprias aulas foram online. Então essa exposição excessiva à tela, ela diminui muito o estímulo da criança. Por quê? Além do fato de nós sermos animais sociais, o que significa que nós aprendemos e somos estimulados quando estamos em grupo, o celular, o tablet, ele foca muito a visão. Então a criança fica com a visão muito concentrada naquele espaço muito pequeno de tela e perde muito daquela visão periférica. O som, o ouvido acaba se concentrando muito no som que vem do tablet e perde muito o som do ambiente. Então essa falta de estímulo ambiental, isso também atrapalha o desenvolvimento cognitivo cerebral da criança. Então a gente tem percebido também atrasos de fala pelo uso excessivo dos dispositivos eletrônicos de maneira geral. Então geralmente o que a gente aconselha para casos parecidos com o do seu amigo
é que faça uma avaliação prévia. É importante a gente fazer uma avaliação para ver se não tem mais algum outro elemento aí que chame a atenção. Quase sempre estímulo com fonoterapia ajuda bastante e uma modificação nessa estrutura, nessa dinâmica familiar também para diminuir ao máximo essa exposição a telas. São medidas que quase sempre surtem um efeito adequado. A gente até esse momento no programa a gente falou sobre esse diagnóstico, essa observação. Mas é um alerta muito grande porque o atraso na fala ele pode revelar algumas doenças também, né? E aí por isso que é necessário uma investigação, assim. Não preocupando os pais, mas de maneira clínica nessa avaliação, o que é que pode, de fato, representar o atraso na fala? Isso, exatamente. Veja, a gente precisa orientar os pais que sempre que perceberem algum atraso, esse atraso pode vir na comparação com outros filhos, com outras crianças, na mesma faixa etária, mas também por essa avaliação que é feita na atenção básica, por essa avaliação que é feita pelo pediatra, na puericultura, naquelas consultas periódicas, e a gente precisa investigar. Porque assim, existe uma quantidade enorme de possibilidades de diagnóstico e para isso a gente vai ter que avaliar caso a caso. Por exemplo, a gente pode ter uma criança que tenha sido prematura. Então essa criança prematura ela vai ter um desenvolvimento mais lento. Então a criança nasceu com 32, 33 semanas, então é uma criança que se espera que ela seja um pouco mais lenta e aí isso pode estar associado com a prematuridade. A gente pode ter uma criança que pode ter tido um problema no parto, pode ter tido uma hipóxia, por exemplo, a mãe pode ter tido algum problema mais importante na hora da gestação, no parto, e isso pode trazer alguma lesão, alguma sequela para a criança. A mãe pode ter tido um processo infeccioso, por exemplo, algumas doenças como sífilis, como CMV, como HIV, são doenças que podem trazer repercussões importantes no desenvolvimento da criança. Zika vírus, o próprio Covid. Então a mãe pode ter tido uma dessas infecções durante a gestação e isso repercutir na criança. A criança pode ter um problema auditivo, por exemplo. A criança pode simplesmente ter uma baixa sensibilidade auditiva ou a criança pode ser surda e aí ela não consegue falar porque ela não consegue ouvir. E aí a gente precisa identificar isso também. Tanto é que na investigação do atraso de fala, a investigação auditiva ela é mandatória. A gente sempre precisa descartar a possibilidade de que a criança, de repente, ela não consegue ouvir bem. E aí depois a gente precisa avaliar se aquele atraso de fala, ele é só da fala, ou se a criança ela tem um problema de comunicação, de linguagem. Geralmente o problema de comunicação e de linguagem, eles quase sempre cursam com situações um pouco mais graves. Então não é só a questão de não falar, mas a criança ela não consegue se comunicar, não consegue se fazer entender. Aí a gente precisa pensar nas possibilidades de diagnóstico. Pode ser, por exemplo, uma criança com autismo, pode ser uma criança com um transtorno global de desenvolvimento, pode ser uma criança com retardo mental. A gente precisa ver se além da questão do atraso de fala, a criança não tem alguma outra alteração, de repente uma face sindrômica, alguma alteração de face, alguma alteração de membros, que faça a gente pensar, por exemplo, pode ser uma síndrome genética, pode ser uma doença genética. Então a gente também precisa investigar isso. Então são muitas as possibilidades diagnósticas e a gente precisa avaliar todas elas. Existem outras condições, por exemplo, um pouco mais raras, mas que acontecem. A criança às vezes ela tem um desenvolvimento absolutamente normal, mas ela não consegue falar. E ela não consegue falar porque ela tem uma condição mais rara chamada apraxia de fala. Ela pensa, ela estipula o pensamento na cabeça, mas ela não consegue transformar aquilo que ela pensa em palavra. Então ela tem um problema de nomear as coisas, ela tem uma apraxia de fala. Então essas crianças precisam ser trabalhadas com uma metodologia diferente de fono para conseguir nomear os objetos e aí conseguir falar. Então são crianças que geralmente têm um desenvolvimento adequado, mas acabam tendo esse atraso de fala. E tem crianças que têm um atraso de fala, mas elas conseguem falar, só que aí quando formam a frase elas se confundem, tem uma troca silábica, conseguem falar poucas palavras, e aí a gente precisa também avaliar essas crianças. E é importante que cada uma desses diagnósticos que eu falei, que vejam que foram várias possibilidades, cada um enseja uma terapia diferente, uma avaliação diferente, um acompanhamento diferente. Por isso que é importante a gente não perder tempo, Jailma, porque o mais fundamental quando a gente percebe qualquer atraso na criança é a gente conseguir estipular a terapia de maneira mais precoce possível. Mesmo que a gente não tenha um diagnóstico fechado, mas a gente consegue estipular uma terapia de maneira precoce e isso é o que representa assim, muitas vezes a diferença entre o sucesso e o insucesso de uma terapia. Tanto que a gente ouve isso aqui, né? Tantos conselhos que são sempre prevenção, acompanhamento, é melhor não remediar, né? É melhor prevenir do que remediar sempre. Isso, exatamente. E além dessa questão de prevenir do que remediar,
é muito importante que os pais eles não protelem. O que às vezes eu percebo muito, já é que há um sentimento de negação nos pais. Olha, não, isso não é, vai passar. Não é, vai passar. E eles protelam muito isso, entram numa fase de negação porque eles não aceitam que muitas vezes a criança realmente pode ter um atraso de fala. Mas que isso quase sempre consegue ser resolvido com a terapia adequada e com um diagnóstico efetivo, precoce. Né? O bom dia até um consultório médico, né, se tem oportunidade, é porque vai ter essa avaliação clínica e a indicação assertiva para que esse problema seja, né, diagnosticado, caso haja, porque às vezes pode ser só uma percepção dos pais também, né, pode ser algo que está normal, está na fase comum, mas os pais também têm muita ansiedade, né, Tem, eles são muito ansiosos pelo diagnóstico e alguns pais também assim que têm aquele receio muito grande de problema na criança. Eu vou contar um caso assim, real de consultório, não faz muito tempo. Eu recebi uma criança de 3 anos de idade, em que a criança falava pouquíssimas palavras, não conseguia formar frases, e os pais muito aflitos que a criança tivesse algum transtorno neurológico, alguma doença mais grave. E aí a gente fez uma avaliação clínica na criança, aparentemente não havia nada que chamasse muito a atenção, conversei sobre os marcos de desenvolvimento. E outra coisa que a gente precisa falar muito nessas consultas, geralmente essas consultas com o neuropediatra elas são demoradas, porque a gente precisa fazer uma série de investigações, de questionamentos. E aí fui perguntar sobre a dinâmica familiar, e era o filho único, né? E esse filho único, a mãe e o pai trabalhavam o dia todo e ficavam com uma cuidadora, que era uma tia, e a tia era surda-muda. Então, veja, aí eu tenho uma criança em contato com uma tia surda-muda, não tinha contato com nenhuma outra criança no meio de uma pandemia, então, obviamente, essa criança não tem um estímulo adequado. Então, a gente diz, olha, vamos modificar essa dinâmica familiar, vamos ver se a gente consegue estimular mais essa criança, vamos colocá-la na escola, a escola é importante e fundamental, vamos antecipar essa ida dela para a escola e vamos começar com terapia. E aí a criança vai responder muito bem a isso, porque geralmente é uma falta de estímulo. E é aquela situação de angústia da família, de um problema que talvez fosse um transtorno neurológico, uma doença, um transtorno do espectro autista, mostrou-se, na verdade, como uma falta de estímulo, que com esse estímulo adequado a gente conseguiu uma boa resposta. Que coisa boa, né? Então é tratamento adequado e saber que encontrar profissionais como o senhor, tão dedicados e dispostos a cada dia mais estudar, se capacitar e trazer o que há de melhor para o paciente, é gratificante para a gente. E, inclusive, estava aguardando muito o senhor vir aqui no nosso programa, no Saúde.com, e o Dr. Paulo, porque eu sei que o senhor enriquece muito o nosso programa, partilhando todos os seus conhecimentos, e quem quiser saber mais, tem Instagram, né, Dr. Paulo? Obrigado, é sempre uma honra enorme, assim, aceitar o convite aqui foi uma honra enorme para mim, conte sempre comigo. Quem tiver alguma dúvida, o Instagram é dr.paulogustavox, eu estou sempre lá nas redes sociais, sempre tento postar algumas coisas, o propósito é fazer postagens simples e claras, mas com informações pertinentes. Se alguma dúvida, o pessoal pode me chamar lá no direct, eu sempre respondo, talvez demore um pouquinho, mas respondo. A gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais saúde.com.
intervalo rapidinho e a gente já voltou com o saúde.com. Você tem dúvidas sobre implantes hormonais na menopausa? Esse é o tema da dica de Dr. Adriano Marcel. Oi, Jailma. Olha, eu estou muito feliz hoje de estar participando do seu programa. Hoje nós iremos falar sobre os implantes hormonais na menopausa. Quando a gente fala de implante hormonal, soa como se fosse algo recente, não é? Mas na verdade, os implantes hormonais já existem desde 1940 e é uma ferramenta muito importante aliado no tratamento das mulheres durante esse período da menopausa, que acontece entre os 45 aos 51 anos de idade. As mulheres param de menstruar e deixam de produzir alguns hormônios que naturalmente são produzidos no corpo das mulheres. E isso faz com que essa mulher tenha vários sintomas como aumento da gordura abdominal, aquela famosa gordurinha localizada. Ela começa a ficar fadigada, indisposta, o sono fica muito ruim e, além disso, diminui a libido, que é o desejo sexual das mulheres, trazendo desconforto durante o ato sexual porque vai ter um ressecamento vaginal. E os implantes hormonais, que são hormônios introduzidos debaixo da pele, na região subcutânea, uma pequena incisão para poder colocá-los e eles ficarão ali durante 6 meses. Os absorvíveis, claro. Por isso é que eles têm uma duração apenas de 6 meses. Mas também temos os hormônios que são através de implantes hormonais em pequenos pellets de silicone, que são os não absorvíveis, que têm uma duração maior de 1 ano. Olha, você mulher que está me assistindo, se você tem algum desses sintomas que eu citei anteriormente, fadiga, indisposição, o teu sono está ruim, você está oscilando muito o teu humor, tem ressecamento vaginal, a tua libido está muito ruim, procure um médico que ele vai poder te ajudar. Fico muito feliz de estar com você hoje aqui, Jair. Um grande abraço do Doc.